Olá, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Com muita alegria, estamos de volta para dar continuidade ao estudo das sextas-feiras, que realizamos aí já há algum tempo, precisamente há 19 anos, começamos ontem, estudando o Livro dos Espíritos todas as sextas-feiras, obra básica da doutrina espírita, que foi editada no dia 18 de abril de 1857 em Paris. Doutrina espírita se fundamenta na codificação espírita. Portanto, nós temos esse compromisso de aprender e também de divulgar os princípios básicos contidos nas obras kardecianas. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte trata dos aspectos filosóficos da doutrina, com a primeira pergunta, o que é Deus? A segunda parte, os aspectos científicos, o mundo espiritual, mediunidade, influência dos espíritos, encarnação, desencarnação e tantos outros assuntos. A terceira parte, os aspectos morais, um estudo aprofundado dos 10 mandamentos. A quarta e última parte, das penas e gozos futuros, né? Que são as consequências do estudo, da aplicação ou não, de todo o mecanismo da evolução. Então, lá na última parte, nós vamos ter aí um painel do que pode ser o nosso futuro. Então, fica aí o convite para todos estudar Kardec sempre que possível. Bom, nós iniciamos, como sempre, nosso trabalho endereçando um abraço para os nossos amigos da FEAC, que eu carinhosamente brinco, né? Os amigos para sempre. Os amigos da FEAC que estão em seus lares, acompanhando à distância. Os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que a cada dia aumenta a audiência lá na rádio. Muitos desses companheiros nos acompanham não só na sexta-feira, mas também na quinta-feira com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, quinta-feira com o trabalho que a gente faz também com o estudo Espiritismo, Evangelho e Educação. A gente endereça então um abraço a todos eles e aos nossos amigos da rede Amigo Espírita. Um grande abraço para o José Aparecido, coordenador da rede. Um abraço para o Márcio, que é o coordenador da rádio. E hoje eu gostaria de endereçar um abraço todo especial para uma querida amiga, Miriam, lá do Rio Grande do Sul, que em breve vai nos oferecer vamos dizer assim, uma obra de arte de alta expressão. Não vou contar não, porque é surpresa. Então hoje eu estava conversando com ela por telefone, e ela é muito afim, ela é muito querida por todos nós e muito afim ao nosso trabalho, no que remonta a esse compromisso nosso com Kardec, com Jesus, com Emmanuel, enfim. Bom, gente, sem delongas, nós estamos trabalhando na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual. O nosso tópico de estudo é relações de além-túmulo. Na última semana, nós trabalhamos nós lemos a questão 279, que foi a da semana retrasada, e a questão 280. E 281, não foi, Dora? Eu olho para a Dora e eu até fico tremendo. Eu falo assim, será que eu estou errando? E ela que é a nossa fiscal. Foi isso mesmo, Dora? Então tá certo, graças a Deus. Então nós trabalhamos a questão 281 e hoje a 282. Então nós vamos ler a questão 280, 281, para entrar na 282. Só leitura, eu prometo. 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Resposta: os bons se empenham
em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Resposta: pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto também não acontece entre vós? Então, nós vemos aqui o seguinte, que a relação entre os bons e os maus espíritos se dá no auxílio dos bons para que aqueles que se encontram em condições inferiores possam se tornarem bons também. Ok? É o processo da cooperação, é a ajuda. Quando se desperta para a luz por si só encanta e estimula, e o nosso coração, vinculado a outros, queremos dividir essa luz. Então, simplificando é isso. Você vem a uma reunião espírita, assiste o estudo, reflete sobre o Evangelho. Você, em tese, sai da reunião muito melhor do que entrou. E esse sentimento do envolvimento, da alegria, do bem-estar, do reconforto, a gente já logo quer dividir com aqueles que caminham conosco, não é assim? É óbvio que você não vai chegar lá na sua casa e vai falar de doutrina espírita com quem não é espírita. Por sinal, esta é a dica. Esta é a dica. Porque senão você pode, com boas intenções, complicar o processo. Nós demoramos quanto tempo para atender o chamado do Senhor? Jesus nunca foi na casa de ninguém e cobrou a presença ou a realização de um feito ou outro. O mundo maior inspira, convida, mas no sentido, num nível muito sutil. Porque o respeito ao tempo, à maturidade, à circunstância que cada um está vivendo, é uma nota que representa a misericórdia límpida. Isso é extremamente valioso. Agora, você pode chegar em casa, você não vai falar de doutrina espírita lá na sua casa, mas você saiu daqui tão feliz que você chega em casa e irradia felicidade. Agora, cuidar também para não aumentar a dose, viu? Isso, o que aconteceu lá? Tá demais. Então, enfim, em tudo na vida a gente tem que ir trabalhando como Jesus nos ensina, né? Vós sois o sal da terra. Tem que aprender a temperar a vida. Tem que aprender a se ajustar, não é? Respeitando, oferecendo o melhor, mas, acima de tudo, com ética, com prudência, mas, ao mesmo tempo, com coragem. São pontos para a gente refletir. Agora, aí veio a pergunta que nós trabalhamos semana passada. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Aí a resposta vem dizendo que é por despeito, por não terem merecido estar entre os bons. Nós destrinchamos essa questão. Mas, ou seja, por não poder ter acesso a determinadas circunstâncias, acabam como que invejando,
tentando trabalhar para impedir que o outro progrida. Então isso é ciúme, isso é despeito, isso é inveja. É óbvio que toda manifestação de despeito, ciúme e inveja caracteriza a inferioridade do espírito. E quando eu falo espírito, vocês sabem muito bem que eu não estou me referindo apenas àqueles que estão desencarnados. Pede para aumentar só um pouquinho. Não é apenas para os desencarnados. Espíritos de uma forma geral. Ok, Gino? Porque os encarnados hoje seremos os desencarnados amanhã. Os desencarnados hoje serão os encarnados amanhã. Então somos espíritos. E independente de estar aqui ou estar no lado de lá, no mundo espiritual, os nossos desafios para lidar com virtudes e com as dificuldades são os mesmos. Ok? Então, quando manifestamos o ciúme, por exemplo, nós estamos dizendo para nós mesmos que precisamos de cuidar deste assunto. O despeito, a inveja. Porque isto é representação de inferioridade nossa. Deu aí, gente? Ficou claro? Agora, no caso dos espíritos propriamente ditos, né, desencarnados, muitas vezes eles operam, muitas vezes, eu até vou dizer que não é muitas vezes, eles operam um pouco diferente do que nós operamos aqui como encarnados. Porque em muitas situações, eles sabem que estão desencarnados. E eles estão criando dificuldades para quem está encarnado, que em tese não está registrando a presença deles. Deu aí? Então, é uma atuação complicada. E que, inclusive, vai caracterizar mais ainda a inferioridade. Porque uma coisa é você ter ciúme, ter inveja, ter despeito. Sentindo isto. A outra coisa é, além de você sentir, você fazer algo para complicar a vida do outro. Deu aí? Então, para a gente refletir. Aqui na Terra, um dos grandes desafios que nós discutimos nas relações, por exemplo, esse departamento chamado ciúme. Ciúme. O Roberto Carlos escreveu uma música. Ciúme de você. Vocês lembram disso? O pessoal mais novo aí não vai lembrar, não. Embora escuta, né? Porque o pessoal está tão sem recurso que regravando um monte de coisa, né, Gino? Né? Regravando. E a gente fica dizendo, mas o pessoal não compõe mais, não. Não tem tempo, né? Então, vamos continuar. Então, o ciúme é jaula. É algema que o indivíduo cria para ele mesmo. Tem ciúme da namorada. A da namorada até vai, né? Pode. O problema é quando o ciúme... porque a namorada ainda está naquela fase, né, seu Fernando? Né? Olha... Né? Aí foi Originais do Samba. Eles ainda falaram assim, a nega é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. É Originais do Samba? Agora fiquei na dúvida. Bom, mas é minha, ó, vi primeiro e acabou. Aí a fase de namorado e tal, aquelas coisas todas. Agora, quando as coisas tomam um rumo, né, um relacionamento mais efetivo, etc., e existem manifestações complicadas, aonde que os indivíduos tomam posse das pessoas, como se quem está do lado é uma peça que você possui, como você possui um carro, um livro, um objeto. Então você não permite que o outro tenha expressões, se liberte. Não tem dúvida.
É da obsessão. Márcia, todo exagero na dose é obsessão. Tem obsessão, auto-obsessão, tem obsessão de espírito para encarnado, tem obsessão de encarnado para desencarnado. Tem hora que eu falo de doutrina espírita brincando um pouquinho, só para a gente dar uma relaxada, mas vocês sabem que os assuntos são graves, são complexos. Mas, por exemplo, existem uma união muito efetiva, muito intensa, desencarna o indivíduo, costuma ele do lado de lá, quem desencarnou, ficar aprisionado por quem ficou aqui, sabia? É complicado isso. Como pode acontecer o contrário. O indivíduo desencarna, quem ficou aqui está se propondo a continuar a vida em outras bases, talvez com outros relacionamentos. Porque tem pessoas que dependem do relacionamento para ser feliz. Isso aí é um assunto que precisa de se pensar também. Se não estiver com alguém, não é feliz. Aí por isso que muitas vezes acaba colocando o pé no atoleiro, porque sai batendo em tudo quanto é porta. Ok? É para se pensar. Nós temos, no nosso íntimo, necessidade de socializar. Nós temos, no nosso espírito, vamos dizer assim, uma manifestação que eu posso dizer que ela é quase que instintiva. Não é a palavra correta instintiva, mas ela é inata. Relacionar. Porque não se evolui sozinho. Não vai para o deserto ficar orando lá pela humanidade, que você vai fazer bobagem. Porque primeiro que a sua oração não vai sustentar o planeta. E segundo, você está se distanciando dos relacionamentos. Isso é simbólico, tá, gente? Porque tem muita gente lá que está no isolacionismo, no ascetismo, por questões de necessidade espiritual. Explica melhor. Tem pessoas que reencarnam, por exemplo, e abraçam causas religiosas para viverem distantes da sociedade, dentro de um idealismo que hoje em dia começa a ficar até meio complexo de entender, embora antigamente isso era muito natural, até por poucas opções que tinham também, né? Mas quem opta por esse caminho, geralmente são espíritos que têm complexidades, dramas, dificuldades íntimas para resolver. Então, o casar com Jesus, o abraçar uma causa nesse nível, para, muitas vezes, para fazer até um ajuste psíquico. Porque, geralmente, em vidas pregressas, se complicou em uma área X. Então, agora, vamos organizar? Vamos ficar quietinho aqui, vamos ficar isolado, vamos estudar a Bíblia, vamos estabelecer... Eu falei Bíblia porque pode ser qualquer outro projeto, tá? Um projeto que dentro de um cunho religioso. Porque tem muita gente que se interna no laboratório. Você pode se internar em várias frentes. Né? E aí você pode começar até a entender alguns comportamentos. Está em nome da humanidade fazendo uma bela obra. Mas se você for avaliar, coloca num contexto de relacionamento, você vai ver um monte de dificuldade de socializar. Então, aí muitas vezes a espiritualidade até favorece que tenha essa opção de vida para se organizar. A ideia é essa. Para trabalhar algumas terapêuticas de ajuste emocional, tranquilizar-se, etc. Mas não tenha dúvida que num próximo departamento, aí, num próximo processo, ou numa nova encarnação, vai efetivamente voltar para a lida da socialização. Agora eu estava falando sobre dependência. Dependência. Emmanuel tem um livro intitulado Pensamento e Vida. E ele fala para nós sobre o nosso regime de interação na vida. Nós vivemos num contexto de interdependência e repercussão. Eu vou explicar. Uma coisa é você ter dependência.
E essa dependência ser uma coisa que traga complicações, escravização. Você tem uma dependência, por exemplo, o marido tem dependência à mulher. Vamos pegar aqui. Se tirar a mulher do controle, se ela viajar, vira um caos na vida dele. Vira um caos. Ele não sabe montar a meia. Se falar, vai na cozinha, eu falo assim, que é isso? Lá tem assombração. Hein? Tem uma dependência. Uma coisa é você ter uma interdependência, ou seja, você entender a importância do relacionamento, ok? O outro também verificar a importância do grau que sustenta as individualidades. Por exemplo, a presença, a conversa, o estímulo. Tudo isso faz parte de um processo de reciprocidade, de troca. É importante. Agora, o que Emmanuel quer apresentar sobre a questão da interdependência é você entender esse mecanismo, mas ao mesmo tempo estar acima dele. Você não ser escravo de um processo. Tudo que caracteriza para nós amarração, prisão, saiba que você vai ter que trabalhar um dia para se desvincular. Ou seja, dentro desse processo de socialização, o nosso amigo Leão Zalho, um espírito muito querido, presente no nosso ambiente agora, ele nos alerta que todo o movimento da evolução, ele estabelece para nós a oportunidade de vinculação e desvinculação. Olha que bonita essa matéria. Vinculação e desvinculação. Você vincula para aprender. E se desvincula para vincular-se de novo. Ok? A questão nossa é que nós nos vinculamos às pessoas. Aí que está o erro. Por isso que para desvincular é um drama. Até brinquei, né, seu Fernando? Na época do namoro é uma vinculação transcendental. Jesus, aonde é verde o indivíduo vê amarelo, aonde é azul ele vê preto. É tudo diferente. É tudo às mil maravilhas. Né? Aí a namorada fala assim, ele gosta de música clássica. A namorada, mas eu gosto tanto de axé. Aí ele, você tem bom gosto. Você tem bom gosto. Né? Tudo está assim. Né? Tudo mil maravilhas. Né? E a mamãe? Não, mamãe é isso, é aquilo. Que isso? Sua mãe é uma pessoa tão generosa. A sogra. Tão generosa. E aí vai. Né? Aí daqui a pouco... Aí o que vai daqui a pouco? Né? E nos dias de hoje é daqui a pouco mesmo. Porque casa, lua de mel, outro dia eu vi esse dia na televisão. De vez em quando a gente tem um tempo, né? Porque a gente tem aquelas TV fechadas lá, eu já estou quase cancelando, porque eu não assisto. Mas aí passou lá, deu para ver um pedacinho de uma reportagem lá, o indivíduo casou, desses famosos aí. Aí casou. Aí fez uma viagem, gastaram não sei quantos lá, então acabou a lua de mel. Já voltaram separados. E já com relacionamentos engatilhados. Olha que coisa bonitinha. Tão bonitinha. Que já engatilharam os relacionamentos na internet. O povo namora pela internet. Eu falei assim, Jesus, toma conta. Olha, Jesus, o Senhor é muito paciente. Porque nunca vi tanta infantilidade. Mas vamos que vamos, os tempos são virtuais, mas deixa o povo vincular para depois desvincular. E talvez é até bom, né? Vincula virtualmente, desvincular virtualmente, até é fácil, mais fácil, né? Tem uns negócios assim, dona Nilson? Pois é, não tem não. Tem não. Sabe por quê? O vínculo é o vínculo. Sem brincadeira agora. Vinculou, tem que desvincular. Da forma com que vinculou, será a maneira que se desvinculará.
é da lei. Ok? Então, é muito importante que a gente entenda os relacionamentos como oportunidade de aprendizado emocional, moral, espiritual, intelectual e au. Vamos que vamos. As pessoas às quais Jesus, a espiritualidade, encaminha para a nossa vida, elas são benfeitoras para nos auxiliar a entender a lei divina. Por isso, todas elas merecem a nossa gratidão, porque elas nos ensinam. E é óbvio que, como é interdependência e repercussão, ou seja, oferta, né? Você oferta, você colhe. O outro colhe, o outro também te oferta. É assim o processo. Então nós temos que entender essas injunções para não criar vinculações complicadas com o semelhante. Aí chegou lá. Por isso é que é muito fácil. Eu, nessa encarnação agora, vou ser espírita. Isso na mocidade espírita é uma festa. A gente que faz muito estudo para a mocidade, aí tá lá os meninos, cheios de ideal. É tão bonito ver os jovens empolgados com Kardec, doutrina espírita, eles cantam, fazem evento, e a gente fica assim, puxa, é um gás, dá um gás energético para a gente, porque a gente lembra a nossa época. E eu sei que a cabeça da maioria lá está assim, será que eu vou casar? Será que eu vou ter família? Como é que vai ser? Será que eu vou ser um espírito que reencarnei para fazer uma grande obra para a humanidade? Aí eu vou casar. Passe isso tudo na cabeça dos jovens. Chega lá na frente, vai perceber que o casamento com a humanidade é um assunto muito mais amplo do que se imagina. Mas nós ainda necessitamos de cuidar das vinculações pregressas, porque elas vão retornar. É da lei. E nós temos que entender como lidar com estas vinculações que a providência divina pode favorecer para retornarem. Porque se retornam, nós precisamos de ter a sabedoria para fazer com que esta relação seja a mais benfeitora possível. Então, relação entre os seres não é para aprisionar, é para libertar. É o contrário. O caso aberto. Mas eu sou casado com ela, não posso soltar muito, não. Eu falei assim, meu filho, eu lá na roça, no interior de Minas, lá na minha região, o pessoal costumava dizer o seguinte, que quanto mais espreme, mais escapole. Não é, seu Murta? Não é assim? Quanto mais você espreme, escorre pelos dedos. Não tem uns negócios assim? A Casa Alberma, você não conhece ela? Eu falei assim, nem vou conhecer. Ainda mais você bravo desse jeito. Porque só de olhar para ela, eu já estou arriscado a tomar um tiro. Mas eu queria te dizer o seguinte. Quanto mais você julgar que ela é da sua propriedade, mais você está assinando um termo em que a vida vai tirá-la do circuito da sua vida. E muitas vezes isso acontece até de uma forma impactante para o indivíduo entender. Porque está causando sofrimento. E eu não estou falando marido e mulher. Tem muita mãe que teu filho está com 40 anos de idade, até hoje está debaixo da saia dela. Aí a gente fica pensando, ela vai desencarnar amanhã, e aí? O que vai ser desse sujeito? Isso é amor? Não. Isso é posse. Isso é posse. E eu vou repetir. Quanto mais querer reter, mais vai embora. É o contrário. Batei e abri-se-vos-á é a senha do Evangelho. Então nós temos que aprender a pedir, a buscar, para não recolher o que venha nos infelicitar.
Então, hoje em dia, nesse mundo tão complicado que a gente vive, esse que eu chamo de um caos espiritual, moral, que é a sociedade, é complicado você selecionar. Porque é muita coisa batendo na sua porta. É muita informação, é muito convite, é muito drama, é muita relação que aparece do nada. De uma hora para outra, você de repente mudou alguém lá, vai ser seu vizinho. Aí daqui a pouco está lá, dando vassourada, um no outro lá, e você passando e a vassourada sobrando para o seu lado. Eu falei assim, gente, mas aqui esse prédio, o condomínio era tão bom, vem mudar esse sujeito para cá. O que virou isso aqui? Foi de uma hora para outra. Não é assim? Não é assim que está acontecendo conosco? Nesse mundo que não tem, que a gente está carente de educadores. Eu falei há pouco tempo, quando falo de música, eu lembro para o Gino. E o Gino foi músico, né? Foi músico, mais ou menos, né? Aí, é porque você... Irmãos, amor. Um reflete o outro. Mas música... Eu falei da música agora, reflete muito o nosso momento atual. Aonde estão os compositores? Cadê aquela safra? Aquela safra de a década de 80, de 60, de 50. Outro dia eu falei até do Vicente Celestino, você lembra? Cadê essa turma toda? Todo mundo desencarnou. Aonde estão os nossos grandes políticos? Aqui é celeiro. Minas sempre foi referência. Eu fico pensando nos inconfidentes. Muitos desses espíritos que trabalham aqui. Que época, hein? Quando sentava os 12 lá, que o Aleijadinho colocou todos eles lá nos passos, na igreja lá em Congonhas. O povo fica falando que é profeta. São os inconfidentes, tá, gente? Embora tenha a conotação religiosa. Aonde estão aquela safra dos políticos daqui, de São Paulo? Lembra da política, seu Murta? Café com leite? Era Minas e São Paulo que tinha autoridade. Essas terras mais irrigadas do Brasil, aonde estão? Acabou a inspiração? Porque a ética acabou. Como é que vai ser? Se o processo da educação está derrotado, aonde está a fundamentação da família? Eu assisti um depoimento de um padre católico essa semana. No discurso dele, eu achei fantástico ele dizendo que o brasileiro esqueceu de Deus. Então, a gente está vivendo um momento complexo, porque nós perdemos a referência. Porque se brigou tanto por liberdade, tantos movimentos da década de 50 para cá, movimento feminista, movimento isto, aquilo, porque vivíamos dentro de uma panela pressão de muitos séculos, de ranço, de Idade Média, eu vou pular no tempo, Inquisição, feudalismo, Revolução Industrial, poucos poderosos, muitos proletários. Aí os movimentos que foram acontecendo, se instaurou o militarismo no mundo afora. E era para organizar, mas os corruptos também tomaram a frente. Aí essa panela de pressão explodiu. Começou com os negros, lá nos Estados Unidos, com o blue. Aí surgiu o rock and roll. Aí começou a acontecer uma série de questões no mundo, sociais. E aí? Conseguiram. Derrubaram até o militarismo aqui. Como na América Latina. Não é verdade? Aí o povo ficou feliz. Foi encontrada a solução. Ficaram livres dos corruptos militares. Cruéis. Sanguinários. E hoje, que não temos mais os fardados, corruptos, prepotentes, mas nós temos, do mesmo jeito, quem não usa farda,
cruel, corrupto. E o povo continua sem referência. Aliás, desculpe, agora pior porque não tem referência. Onde estão as referências? Então são coisas, são assuntos que não é o nosso foco. Doutrina espírita, nós não viemos aqui discutir política, estado social, lá de fora. Porque nós viemos aqui para falar das questões íntimas. Porque o mundo só vai mudar quando cada um de nós compreendermos que o nosso desafio é mudar a nós mesmos. Por que, dona Eustáquia? A senhora se transformando, que é um processo lento, gradativo, a senhora tem milênios pela frente, mas a senhora tem que tomar consciência que tem que começar agora, porque a senhora está despertando, como eu, como todos aqui. A sociedade só ergue. Se você for justo, se você for bom, se você for caridoso, você vai estar tão comprometido com as coisas do alto, que o seu mundo começa a mudar. Então, por mais que haja corrupção, por mais que haja omissão, por mais que exista uma organização que é muito bem planejada pelo mundo inferior, que é a organização que vigora na Terra, sabe por que ela é bem organizada? Porque ela é toda departamentalizada, toda cheia de caixinha. Existe uma treva que sustenta toda essa estrutura. Mas por que você não consegue resolvê-la? Porque você não consegue passar de um departamento para o outro. Porque é tudo muito bem blindado. Ok? São mentes que estruturaram isso e que os homens que participamos desse processo só nos tornamos instrumentos para manter. Então, você vai ficar discutindo um sistema que vem se arrastando há milênios, você vai ser engolido por esse sistema. Agora, você trabalhando de sorte a verificar que você está na Terra, estagiando por um tempo, com um compromisso extraordinário de desenvolver as suas virtudes. E virtudes, nós temos que discuti-las dentro de uma lei máxima que se chama amor. Porque cada virtude é um departamento, se eu posso assim dizer, do amor. Amor, alguém fala assim, eu te amo. Vai, romantismo. Mas isso não é amor. Amor é um projeto que envolve muitas coisas. Então você não pode dizer de verdade que você ama alguém. Você tem umas manifestações legítimas de amor. Mãe é manifestação legítima. Amor de mãe fala para nós um pouquinho do que vai ser o amor de todos um dia. Embora quando nasce, aí vira sentimentalismo. Não briguem comigo. Eu estou falando do sentimento genuíno, de dar o leite, de dar a vida e de não esperar nada em troca. Porque dando o leite, dando a vida, é que você faz luz. A espiritualidade está dando leite para nós. Está dando leite. Por isso que nós falamos no início, eu repito agora. Os espíritos não intervêm diretamente nas questões que são competência dos homens. Mas, ao mesmo tempo, os espíritos, em nome do Senhor, continuam dizendo, repetindo, carinhosamente, para todos. Conforme a descrição de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí a gente fica assim, então Jesus está esperando a gente, porque ele vai vir, vai ajudar. Tá. Vai aí.
Mas, na realidade, isso é uma fala extremamente simbólica. Que a vida vai responder com todos os pedidos, de acordo com a forma com que se pede. Então, se você sonha, idealiza com uma vida qualificada, lute por ela. Mas entenda o que é qualidade, primeiro. Porque pode ser a qualidade da vida terrena, pode ser a qualidade da vida eterna. A qualidade da vida eterna parte do seguinte princípio: sirva. A qualidade na vida da terra parte de outro princípio: ser servido. Deu? Por isso que Jesus disse: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Sirva, cumpra as suas obrigações. Mas, não é nem o termo, obrigações. Cumpre a sua missão. Mas não esqueça jamais de colocar um ingrediente na sua missão chamado amor. Aí está a nota que diferencia as ações daqueles que estão em sintonia com o plano mais alto. Mas geralmente a gente esquece do amor. Aí a gente faz por obrigação, cumpre a rotina, repete, e isso é fator fixador. Rotina é fixação. Então, por exemplo, nós estamos estudando aqui a paciência. Você tem que fixar a paciência. Você vai chegar lá, carregar água na peneira para ela. Casalberto, não estou muito afim, não. Pois é, então como é que você vai querer ser paciente? Você vai continuar reagindo até quando? Ela vai continuar sendo essa jararaca enquanto você não entender que você tem que carregar água na peneira para ela. E você acertou, porque é isso que ela é. Jararaca. A cama dela é redonda, é a cobra. Minha sogra. Coitada da sogra, né? Eu sou muito, só não leva mal, não. Eu tenho muita sogra no mundo espiritual que dá belas risadas. Porque aqui na Terra tem muita sogra que não gosta de que eu fale isso, não. Né? Mas esse é simbólico, vocês sabem disso. Porque a sogra fala a mesma coisa do genro. Aquele sujeitinho. Ainda fala para a mulher: eu te falei, casar com aquele vigarista não ia dar certo. E aí a gente continua sofrendo, aprisionado, pagando imposto, reclamando, falando que está tudo errado. E a espiritualidade está dizendo para nós que está tudo certo. Alguém levantou a mão aqui? Não? Não? Ok, a Dora está assim, Casalberto, questão 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Vem para cá. Eu também fico doido para sentar aí no alpendre. Aí é mais fresquinho mesmo. Mas só que eu fiquei sabendo que aí no alpendre não ganha bônus horas. O negócio é estar aqui no caliente, suando, cansado. Brinquei contigo. Aí no alpendre é gostoso mesmo. Como os espíritos se comunicam entre si, tá vendo? Assim, fica no alpendre, está gostoso. Como os espíritos se comunicam? Vamos lá? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. Então a palavra é material. O que é material? É substância, não é? Recurso, material. Porque é o reflexo do espírito. Esse assunto aqui é muito interessante. Eu vou voltar nele, mas deixa eu continuar no texto. O fluido universal, vamos falar de doutrina espírita, fluido universal. Que fluido universal que é esse? É o fluido básico da vida. É a matéria primeira, primitiva, que deriva todas as outras matérias dentro da nossa análise de entendimento, ok? Mas tudo surge da matéria primitiva, fluido cósmico universal. Esse fluido estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. É simples. O ar
é o veículo de manifestação do som. É ou não é? Alguma dúvida? Agora os encarnados, os espíritos já responderam. Alguma dúvida? Não. Ô Márcio, você viu como é que os espíritos respondem? Você faz a pergunta, essa galeria, não, é isso mesmo, outros concordam, discordam. Agora os encarnados, não, hoje é sexta-feira, Casalberto, está tão bom aqui, trabalhei a semana toda. Né? Então o ar é o veículo de manifestação do som. O fluido cósmico universal, essa matéria primitiva, é o veículo, como o ar, para levar o chamado som, que na realidade não é som, o pensamento, que é o veículo de comunicação entre os espíritos. Ok? A palavra. A palavra. Muito bem. E o nosso tema hoje é a palavra. Então o pensamento é matéria que é criada, se eu posso assim dizer, que é elaborada pela mente. Então, nós nos comunicamos pelo pensamento. Porque o pensamento, portanto, é verbalizado na palavra, na atitude, na ação. Mas tudo parte do pensamento, ok? No mundo espiritual, em tese, não há necessidade da verbalização. Você pensa e o seu pensamento é endereçado através de como para nós o ar leva o som, o fluido cósmico universal leva o pensamento. Deu aí? Ô Casalberto, então tem fluido cósmico universal aqui no nosso meio também? Isso é lógico que tem. O fluido cósmico universal é matéria que está em toda parte. Ah, então eu já sei porque que quando eu perco do meu bem, lá no supermercado eu fico assim, aonde ela está? Aí daqui a pouco eu acho que ela está para o lado de cá. Aí eu venho para o lado de cá e olha que coincidência, no meio de tantas prateleiras, eu acho o meu bem. Já aconteceu isso com o seu bem? Né? Agora, eu não estou falando daquela prateleira que ela só fica naquele departamento, não. Que aí já é costume, né? Aí não precisa de mediunidade, não precisa de fluido cósmico universal, não precisa de nada disso. A instante que ela gasta o cartão de crédito é ali. Aí já vai lá, não dá erro. Mas eu estou falando daquelas questões que a gente acha que é pura coincidência e, na realidade, é uma transmissão de pensamento. Importante notar que todos nós somos médiuns. A mediunidade, ou o sexto sentido, é que vai nos proporcionar essa condição de interpretar o pensamento, de captar o pensamento. Deu aí? Portanto, os espíritos são médiuns também. Ok? Fiz-me claro? Então, é muito interessante, porque nós trabalhamos com esse assunto sem dar importância para ele. E ele tem uma significação extraordinária na nossa vida. Então, eu brinquei aqui que quando você perde o amor de sua vida no supermercado, e daqui a pouco você, aonde ela está, eu acho que está para o lado de cá. E eu estou falando de um mega supermercado, né? Não é aquele supermercadinho lá pertinho da sua casa, que tem 2 prateleiras também, não. Né? E muita gente, na época do Natal. E na época do Natal é uma festa para treinar a mediunidade, imaginou? Aquele tanto de gente com sacola. Aí, antigamente, no centro de Belo Horizonte, hoje o centro, coitado, tão vazio, né? Mas antigamente, no Natal, a gente ia para o centro de Belo Horizonte. Você lembra, dona Eustáquio? Aí chovia, dezembro. Aí aquele sacolada para lá, guarda-chuva, sombrinha. E você perder de uma pessoa era uma oportunidade para treinar a mediunidade, que era uma coisa absurda. Né? Mas eu não vivia muito essa época, não. Vamos para o shopping, então. Então, para que você registre o pensamento, é necessário princípios elementares. Captar o pensamento, você tem que estar em busca da sintonia desse pensamento. Então, o bem se perdeu no supermercado. Aonde está o meu bem?
Ela já está endereçando o pensamento. Aí o marido identificou, o seu Fernando deu a dica. Eu acho que... Onde está meu bem? Meu bem está na sapataria. Não foi isso que o senhor falou, seu Fernando? Há entre os dois uma questão energética que envolve. Porque não basta ter a sintonia. Aonde está meu bem? Cadê o meu outro bem? Os dois estão procurando o bem. O bem-estar de se encontrarem. Ok? Mas os dois, aqui que nós estamos conversando, eles, para fundamentar a sintonia de pensamento, eles vão estabelecendo pela relação aspectos que a espiritualidade nos explica ser a afinidade. Porque se não houver afinidade, é difícil estabelecer a sintonia. Tecnicamente, a senhora quer escutar esse horário, Rádio Itatiaia, pode ser? Pode. Quer escutar a Rádio Itatiaia? A hora do coroa é domingo de manhã. Agora deve estar um jornal. Então eu vou sintonizar na Itatiaia. Adora, você escuta a hora do coroa de domingo, Arcirantão. Aí, ó, e é parente da Márcia. E eu estou falando bem dele, graças a Deus. Aí o que acontece? Se você quiser sintonizar na Rádio Itatiaia agora, sabendo o programa que está passando, basta você sintonizar o rádio naquela frequência. Quando se fala em sintonia de pensamento, é isso aí. Aonde está a minha querida perdida no shopping? E ela está, onde está meu querido que eu perdi no shopping? Os dois estão se procurando. Então, os dois têm uma base que os vinculam. O que favorece, portanto, a troca de pensamentos. Agora, se você falar assim, Maria Inês, eu vou endereçar o meu pensamento para alguém que está passando lá na rua, do outro lado da rua nesse momento. Não sei quem. Mas qualquer um que passar vai pegar o meu pensamento. Não vai pegar. Ele não vai pegar. Porque, tecnicamente, não haverá uma amarração no processo. Fiz-me claro? Então, isso é muito importante. Então, quando se tem esses entrelaçamentos de sentimento, os pensamentos, senhor Murta, se intercambiam, independente se o senhor está procurando o seu filho Gerson, que está na carne, encarnado, morando com o senhor lá no mesmo endereço. Ou o senhor endereçar um pensamento para a sua querida esposa, que eu pressuponho que está no plano espiritual. Acertei? Tecnicamente, o endereçamento partiu do senhor. É o mesmo fulcro. Mandar para ele ou mandar para a esposa, o efeito é o mesmo. Porque você tem vínculo com o filho e com a esposa. A esposa está no plano espiritual, mas ela vai se intercambiar com o seu pensamento que foi endereçado por um espírito, que está na carne, que é o senhor. Mas partiu do seu sentimento. Captou? Então não tem distância que separe. A luz viaja numa proporção de 300 mil quilômetros por segundo. Não é isso? Estou errado? O senhor sabe qual que é a velocidade do pensamento? Alguém quer arriscar? É automática. Porque ela está além da temporalidade. Então o senhor pensou, como diz o filósofo, penso, logo existo. Muitas vezes os filósofos trazem isso intuitivamente, e nem sempre, não estou dizendo que foi o caso, que Lavoisier, não é isso? Que nem sempre tem a informação técnica. Mediunidade pega. Pode ser que ele tenha tido a informação técnica. Mas eu quero dizer, como até espírito, encarnado ele podia nem saber disso, mas como espírito ele sabia. Então, voltando. Se você fechar os olhos e mentalizar um ambiente agora, possivelmente você se transporta para lá automaticamente. Você não vai ter esse esforço igual nós temos de deslocamento. Deu aí? Então, isso é muito importante para a gente entender como é que funciona esse mecanismo de intercâmbio entre os espíritos.
Tanto que o maior desafio para um espírito lá no plano espiritual, quando ele está numa condição ainda inferior, é cuidar do pensamento. Porque aqui, como é que é o nome da senhora? Cleusa. Dona Cleusa. A senhora não sabe, graças a Deus, o que Dona Nilza está pensando. E nem Dona Nilza sabe o que a senhora está pensando, não é isso? Agora, se vocês duas fossem espírito, desencarnadinha da Silva Xavier, hein? Cleusa, você pensou isso de mim. Não, não pensei, não. Pensou, está escrito. Deu aí? A gente, quando lê as obras do André Luiz, a gente fica assim, preocupado. Porque o André Luiz, quando ele começava a formular uma pergunta, costumava o Hilário, Clarencio, Aulos, os benfeitores. André, calma, André, depois nós te respondemos. André, vigia o seu pensamento, André, você está baixando a frequência. Porque o seu pensamento vai caracterizar a sua frequência vibratória. Se você está frequentando com o pensamento as regiões luz, é luz que liberta. Se o seu pensamento é treva, é a sombra que te aprisiona. Então, por exemplo, quem trabalha na Terra em ambientes complicados, passa um sufoco para controlar o sentimento. Porque muitas vezes... Imagina você no hospital, o tempo todo convivendo com a dor. Para você não se vincular à dor, é um exercício extraordinário. Inclusive, muitos desses têm que, inclusive, depois cuidar para não ficar insensível. Porque também pode exagerar na dose. Ok? Você trabalha num cárcere, convivendo diariamente com pessoas extremamente sofredoras, em dificuldades. Se você não tomar cuidado, você tem uma possibilidade de se vincular aos quadros mentais que são sustentados ali, que isso tudo começa a repercutir na sua vida pessoal. Olha para vocês verem o drama. Por isso é que a nossa frequência, a Casa Espírita, ela tem um papel também muito importante, porque aqui nós estamos falando de questões do nosso dia a dia, nós estamos tentando aqui desenvolver algumas reflexões que possam nos ajudar nas tomadas de decisões, nas escolhas dos quadros, das imagens, dos sons, dos cheiros que nos visitam no dia a dia, mas também nós aqui estamos num ambiente de prece. Ninguém está sentado aqui preocupado se tem alguém olhando para a roupa que está usando. Só eu. Porque de vez em quando eu venho com a roupa amarrotada. Outro dia eu vim com a camisa furada. Jesus, que vergonha. Eu acho que o mundo inteiro viu que a camisinha está furada. Aí quando eu fiz assim, eu disse assim, Senhor, plasma aqui um remendo novo. Um remendo novo em pano velho. Mas dá uma despistada. Você não está aqui prestando atenção no que o outro está fazendo. Você não está aqui julgando. Você não está aqui preocupado se o fulano Beltrano está sendo sincero com você. Você está num ambiente cristão. Aqui não tem interesses. Que não seja o interesse de aprender para se tornar um servo mais qualificado. Esta é a proposta do Cristo. Oxalá os religiosos, os homens vão entender isso com o passar do tempo. A palavra, que é o reflexo do Espírito. Nós montamos um texto, nós achamos isso há muitos anos atrás, que um texto que foi montado mesmo, a partir do livro Palavras Seara dos Médiuns, e também uma abordagem da irmã Clara, da equipe de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 2. E nós montamos esse texto e demos a ele o título A Palavra. E eu vou pedir a permissão para vocês de fazer a leitura, porque esse texto é muito expressivo. É óbvio que eu não vou dar conta de comentar tudo, porque uma questão já é 7 semanas e meia, né? Não mais um texto desse tamanho, mas alguns pontos aqui a gente chama a atenção. A palavra. Qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente é o incessante gerador de força.
através dos fios positivos e negativos, do sentimento e pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Você regula pela voz a carga ou a descarga eletromagnética. Por isso mesmo, em todos os campos de atividade, a voz tonalizada, a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado pela voz. Você pode abrir, você pode fechar. No espaço e no tempo. No caso da cólera, não passa de perigoso curto-circuito das forças mentais, por defeito na instalação do mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor dos passos do emissor. Olha que interessante. A cólera destrói tudo que está ao derredor de quem está encolerizado. Nestas ocasiões, se o encolerizado não encontrar alguém com um material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio das próprias energias estabelece os mais altos prejuízos à própria vida. Olha que interessante. Quem está encolerizado, se ele não estiver envolvido pelas ondas da prece ou da paciência, os prejuízos interiores são vultosos. Porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam a temporária cegueira da mente, que é quem tem que ficar emitindo coisa boa. Se a mente fica cega, ela não vai criar elementos para tirar o indivíduo daquele circuito que ele se enovelou. Deu? Arrojando-a as sensações do remoto pretérito, nas quais, como se descendo quase sem perceber, as infelizes experiências da animalidade inferior. O que os Espíritos estão nos falando? Na cólera, é um item. Se ela não encontra uma contrapartida da prece, da paciência, para tentar auxiliar, para que não haja uma criação de um circuito fechado, no qual o indivíduo vai cair no despenhadeiro das energias complicadas. Se isso não acontecer e ele mergulhar no abismo que ele está cultivando, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair nas alimalhas do próprio passado animalizado, quando vivera na época da primitividade. Nós somos espíritos, reencarnamos. Existem manifestações animalescas que brotam da nossa intimidade, que falam de experiências
quando nós mourejamos, não se preocupem com época, mas nas faixas dos animais indomáveis. Deu aí? Porque houve um ensandecimento, um enceguecimento. E o indivíduo não consegue segurar experiências que antes foram utilizadas apenas para manutenção. Então, por exemplo, quando um leão avança numa presa, que a gente vê lá ai, povo bom. Todos esses programas. Aí a gente fala assim, gente, mas o leão é malvado, né? Olha lá ele pulando na presa, coitadinha da presa. O leão está defendendo a presa, ele está preservando a existência dele. Ele não é malvado. É diferente quando você vê alguém atracando com o outro, por qualquer motivo que seja. Está fazendo isso por enceguecimento da mente. Agora que deveria estar projetando luz, porque já é dotada a mente de inteligência capaz de mostrar que devemos sublimar cada vez mais o lado animalizado que existe dentro da gente. Então, quando alguém agride o outro, ele está agredindo não para preservar a própria vida, mas para preservá-lo daquela condição assumida de um egoísmo que enceguece. O egoísmo que não nos predispõe a caminhar na senda da libertação destes patamares tão primitivistas. Vocês desculpem, o assunto não é simples, não. Eu estou sendo até mais pausado aqui nas expressões verbalísticas, para não acelerar demais e ficar árido e a gente se perder aí como grupo. Que é um texto muito intenso. Então vamos pensar o seguinte, eu vou voltar. Todo ato de violência, ele parte daquele fulcro que deveria irradiar-se, hoje numa base de inteligência, de maturidade social, que deveria nos colocar numa condição de agir com solidariedade. E não, jamais com intolerância. Mas por que os homens são intolerantes? Toda intolerância é uma reação contrária a algo que está nos visitando e que está nos chamando para sair da zona de conforto. Para sair daquele plano que nos vincula ainda lá atrás. O mundo atual, com tantas propostas de vida, informações, condições, etc., recursos, não é isso? Tudo isso é para favorecer o quê? Que o espírito cada vez mais se liberte da matéria. Observem bem, eu vou falar tecnicamente. O mundo virtual das crianças, que é um grande desafio para os pais. Puxa vida, mas já reencarnou no líquido amniótico, o menino já conversava com a mamãe wireless, Wi-Fi, né? Já tinha mouse, teclado, tablet. Agora já estão até pensando num tablet assim, flexível, que aí o menino nada no líquido amniótico e o tablet está lá, né? Moldado na barriguinha linda da mamãe, que o papai fica dando beijinho, né? Tablet. Porque eles estão sendo convidados para expansão mental. Lembra que eu falei de sintonia? Do bem que perdeu, do bem lá no supermercado? Cadê meu bem? As frequências mentais, como sempre chegaram, mas agora estão chegando com muita intensidade. Por quê?
nós, quanto encarnados, estamos mais suscetíveis, estamos mais sensíveis. E muito mais essa geração que está chegando, porque já vieram com uma estrutura perispiritual. Se eu estiver falando grego, vocês me interrompam. Com o corpo que modela o nosso corpo físico, que Kardec chama de perispírito, que o Paulo chama da veste nupcial, que os egípcios chamam do Ka, os hindus os Rama, e aí vai. O perispírito, que é o modelador, é um corpo energético. Então, cada estrutura da nossa estrutura biológica, ela tem matriz no corpo espiritual. Por isso é que o filósofo diz, mente sã, corpo são. Se a mente está sã, o complexo energético ele se manifesta de uma forma equilibrada no veículo físico. Então eu posso dizer para vocês que a maior parte das doenças que são manifestadas no corpo físico, na realidade as matrizes estão no corpo espiritual. Grande parte delas por atitudes, por desequilíbrios, vivenciados por nós em existências pregressas. Aí você vai entender por que nasce uma criança. Eu vi hoje, outro dia, essa semana eu vi uma imagem de uma solicitação de doação para uma criança, e ela estava no colo de alguém que estava dando uma mamadeira. Era uma criança que não tinha as duas mãos, dois braços, os membros, e as duas pernas. Aí você vê aquela cena que é chocante. Aí você fala assim, poxa, mas uma criancinha, nós que não tinha 1 ano de vida. Aí você fica penalizado, não fica? E é para tocar mesmo. Eu não vou falar tecnicamente, não é para a gente ficar no julgamento insensível. Mas você não tenha dúvida que uma criança daquela foi responsável, direto ou indiretamente, para esquartejamento de alguém. Você não tem a dúvida disso. A lei volta. Vem para punir? Pode ser que você ache assim. Mas muitas vezes não é para punir. É por misericórdia. É para que não faça de novo. Para que ele tenha um tempo de readaptar-se em nível de coerência evolutiva. Por que uma criança nasce surda? Quem sabe ela não deu um tiro no próprio ouvido, como o rapaz fez aqui semana passada ali na esquina, né? Por causa da namorada, tirou a vida. Isso fica assim impune? Não tem jeito. Agora Deus não vai falar assim, você tirou a vida, agora você vai ficar cego, surdo. Não. Você lesou a própria estrutura. Você vai ter que redirecionar isso. Por que alguém, igual um garoto que a gente atendeu aí, com 18 anos, jogador de futebol, disse que ia ser um supra-sumo. Então, um acidente de carro, ficou tetraplégico com 18 anos de idade. Por que isso aconteceu aos 18 anos de idade? Um acidente dessa ordem para mudar a direção toda de uma vida dele e da família. Quem sabe um jovem com 18 anos, que por interesses egóicos não foi precipitado de uma grande altura, foi julgado na frente de uma carruagem. Por que nós comentamos uma cena grave que teve aí foi esse ano, uns meses atrás aí, de uma companheira no Rio de Janeiro, o senhor Fernando deve ter visto isso lá no Rio, que uma bala perdida atingiu ela, aí foram socorrer ela, colocaram ela no carro da polícia, o carro da polícia saindo, de repente a tampa abriu, a dona caiu para lá de fora, parece filme de terror, né? Aí a dona caiu e foi arrastada por não sei quantos metros, e os policiais não tinham visto a cena. Eles estavam fazendo uma boa ação, aí a boa ação virou pecado mortal. Esse mundo nosso é uma complicação. Por que isso foi acontecer com essa senhora? Por que isso foi acontecer com ela? Uma bala perdida. Aí eu quero dizer o seguinte, não existe bala perdida. Bala perdida é para explicar o que não tem explicação na Terra. Agora, quem soltou o rojão para o lado de lá, um dia ele vai ter notícia.
um dia ele vai ser responsabilizado por isso. Né? Sabe como é que pode ser responsabilizado? A gente fala assim que o negócio pega quando mexe no bolso da gente, não é? O mundo material fala é assim. Mas no caso espiritual, pega. É que um dia ele pode se tornar um pai, não é? Ele pode se tornar um pai e de repente uma outra bala perdida de um outro desaventurado, desnaturado da vida vai atingir o neto dele, no colo. Você, que tragédia! Não se preocupe, porque eu não estou querendo dar um peso negativo à reunião. Mas nós temos que entender que, por exemplo, essa senhora que foi arrastada, nós estudamos a história, a gente cuida de espíritos, a gente trata com entidades aqui que estão em sofrimento no mundo espiritual. Alguns deles, vocês sabem que tem espíritos que estão presos no tempo. Tem espírito que está vinculado ainda à época da escravidão. Acha que nós estamos aqui ainda na época que Princesa Isabel ainda não passou a mão no papel, não. Tem espíritos vinculados a situações inquisitoriais, sabia? Tem espíritos vinculados a milênios atrás. Estão fechados num circuito de ódio, de criminalidade, de desequilíbrios. E a gente lida com isso. A gente trata desses assuntos, oferecendo terapêuticas para eles, evangelizantes, porque muitas vezes eles estão vinculados a pessoas que estão reencarnadas aqui. Por que alguém, você vai entrevistar ele na cadeia, ele vai te dizer assim, puxa vida, eu tirei a vida dele, mas eu não sei o que aconteceu. Eu estava segurando um revólver, mas na hora que eu atirei não fui eu. Não sei o que aconteceu. Vocês já tiveram essa oportunidade? Aí vocês vão ver teias e teias, dramas que se desenrolam no mundo espiritual que envolvem os encarnados. Agora, essa senhora que foi arrastada, se você for na história, era muito comum. Eu vou falar no termo da época, tá? O escravo que aprontava qualquer uma, ia lá na despensa, roubava um tiquinho de fubá, porque o filho estava passando fome na senzala. Muitas vezes ele era motivo para ser dilacerado na frente dos outros. Para que ficasse todos entendendo que aqui quem manda é o feitor. A sinhazinha é o coronel. E vocês não andam direito, não. Quantos escravos já foram arrastados pelos animais para que todos pudessem ver, com os corpos dilacerados? Aí você vai ver uma cena dessa, você, meu Deus, por que isso aconteceu? Agora, nós não estamos aqui para ficar querendo só ficar buscando justificativa lá atrás. Nós estamos estudando, a princípio mudamos um pouquinho de contexto, porque o texto é longo, e eu já senti que não vai chegar muito para frente. Para a gente verificar que o verbo, a palavra, ela tem um poder magnético que a gente não imagina a importância dele. Você pode dizer não de N formas. Você pode dizer não. Os espíritos nobres não falam não. O indivíduo está lá falando. Aí eles falam assim, aqui, quem sabe você tem razão? Você já parou para pensar por essa ótica? Aí você põe o indivíduo para pensar numa outra banda do Rio. Agora a gente vê na sociedade, não é isso não. Isso é uma total atitude de desrespeito, de falta de nobreza. Agora, tecnicamente, eu vou dizer, um não pode fechar a conversa. Não pode? O sim pode libertar, mas o sim pode escravizar. O sim pode criar dependência. Muitas vezes, em alguns ambientes, tecnicamente julga-se que a retórica é que destrói. Né? A retórica é que convence. Pode convencer ali naquele momento. Porque a retórica, muitas vezes, existe técnicas de você empreender eletricidade e magnetismo na fala, de acordo com a entonação. Existem pessoas que são gabaritadas em usar discursos impactantes, frases, palavras-chave, para fazer que todo mundo fique assim. Ah. Escutem um discurso de Adolf Hitler. Ele hipnotizava milhões. E vocês sabem que aquilo tinha técnica? Porque o pessoal da SS
estudava um assunto chamado magnetismo. Vocês sabem que os nazistas, aliás, os princípios que fundamentaram o Partido Social Popular eram princípios extremamente interessantes. Eles estudavam espiritualismo, sabia disso? Eles participavam de reuniões mediúnicas. Eles conheciam o ocultismo. Ou vocês acham que a suástica... Qual que é a representação da suástica? Alguém desenhou lá, inventou isso aí? Não. A suástica é um símbolo que era utilizado na antiguidade, sabe para representar o quê? No sentido horário, evolução. No sentido anti-horário, involução. O que significa isso? O aprendizado você tem que buscá-lo e depois você tem que descer operando. Isso é hermético. Isso é cultura de 3, 4, 5 mil anos lá atrás. O senhor sabe, senhor Murta, que os princípios que eles captaram como o da purificação da raça ariana, se você for estudar no esoterismo, a gente vê claramente que está havendo uma purificação das raças, não é só do arianismo. Então isso tudo depende de como que você interpreta. Mas com princípios bem elaborados, tem muita gente que estabelece preceitos aqui no mundo terreno que destroem. Porque, inclusive, o poder enceguece. Foi o que aconteceu com eles. Vocês sabem, essa história não conta. Quando que Adolf Hitler surtou? Quando ele visitara um museu na Áustria, e lá estava exposta a espada dos Habsburgos. Essa história um dia eu conto. Mas, rapidamente, eu posso apenas dizer que os Habsburgos é uma família, ramificação familiar tradicionalíssima no arianismo, e essa família, sempre poder. Maximiliano I, com um neto que chamava Felipe I, casou num casamento político com a filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, senhor Murto, o senhor que gosta de história. E ali, por conta dessa fundição, né, de Espanha e Alemanha, ou a Áustria, se fundamentou o maior império da Idade Moderna na Europa, o Sacro Império Romano Hispânico-Germânico. É isso aí, é isso aí. E aí o que aconteceu? Essa espada dos Habsburgos é uma espada lendária, porque essa espada, inclusive, isso é coisas dos homens, ela esteve na mão de vários dos líderes da época das cruzadas, o que alguns conhecem como, inclusive, os cavaleiros templários. Então, quando Adolf Hitler viu a espada, ele conhecia a história. Ele fechou um circuito com frequências espirituais complicadas, e ali nasceu dentro dele uma sede de poder que fez com que ele, inclusive, passasse a perna em toda a estrutura que estava preparando ele mesmo para ser o líder daquele grupo. Mas ele desautorizou todo mundo, inclusive levou alguns até a morte. Ele participou de uma reunião mediúnica que um espírito se manifestou dizendo assim, falando para ele: você se transformará num instrumento que vai chicotear o lombo da humanidade. Isso é circuito mediúnico. E assim se fechou toda uma questão, um planejamento, uma arquitetação extraordinária, mentes brilhantes, que convenceram o mundo que a Alemanha era uma grande potência. E não era. Foi uma grande jogada de marketing. Mas com princípios que nós não vamos discutir aqui. O que eu quero entrar na senda é dizer que, com o que você expressa, você pode fazer treva, você pode ensandecer, você pode enceguecer, você pode conseguir tudo que você quer com a palavra. Mas você pode também usar da palavra para promover a paz, o bem, a felicidade, a alegria. Por isso é que o discurso de Jesus, ele tem um tônus diferente.
Bem-aventurados os simples, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os justos, bem-aventurados os misericordiosos. Ele não disse, bem-aventurados que recebem misericórdia. Olha a didática. É bem-aventurado quem usa de misericórdia. Porque quem usa da misericórdia, a misericórdia advoga. A misericórdia protege, a misericórdia transforma pedras em pães, agiganta as pétalas em meio ao roseral. A misericórdia é a grande palavra que, embora oculta para muitos, se manifesta um dia. Porque a verdade, ela é um corcel que caminha na direção bem definida. E esse corcel, que é a instrumentação, ou médium, como queira, você, o espírito, o filho, o marido, o irmão, o líder, o magistrado, o professor. No Japão, esse povo é abençoado. Professor. Mas aqui também. Aqui também. Aqui também. Sabe por quê, Dora? Porque o prêmio para o professor ele é dado pela própria vida. Não é pela remuneração ou reconhecimento do aluno. É por aquele que é o governador do planeta. Por isso, o momento atual é um momento grave, mas o momento mais transcendente da história da humanidade. Porque agora é que nós temos todas as condições de ou permanecer no circuito vicioso que nos traz tantas dificuldades, ou livremente optar por seguir para a eternidade. E nós precisamos de nos lembrar que Jesus, o foco dele é cuidar dos sofredores. Porque quem está bem, se basta. A proposta do Evangelho é para quem está suplicando amor. Porque quem não está sedento de amor, apenas querendo ser atendido na emoção, na paixão, a própria vida atende. Quem quer poder, que o cetro seja dado. Mas quem quer autoridade, que é espiritual, o Senhor Jesus, com as pleiades, porque ele não trabalha sozinho. Quem trabalha sozinho é homem. Que muda de assessor, mas ele está lá, para manter-se. Não. Jesus trabalha com equipe. Porque na equipe é que você cresce. Com a equipe é que você tem oportunidades. Cada um faz o que pode, o que dá conta. E na equipe você multiplica muito mais do que uma voz só clamando no deserto. Com Jesus, não tenhamos dúvida que os destinos desse planeta estão extremamente bem delineados. O que para nós aparentemente é um caos, para os espíritos é apenas o laboratório. Bem-aventurado seremos, portanto, de usarmos a química eficiente, os experimentos que nos atendam e as terapêuticas que possam efetivamente nos trazer segurança, altivez, nobreza espiritual, que se agiganta quanto mais se você se fizer humílimo, servidor, solidário, sempre pronto para fazer, em nome do amor e da paz
que a paz do Senhor Jesus se faça, em definitivo, no domínio dos nossos corações. E nós rogamos a nossa Maria, Mãe Santíssima, que nesse instante envolva a todos que sofrem no mundo, nos cárceres, nos hospitais, nas ruas perdidos, sem esperanças, aqueles amigos que se encontram no mundo espiritual, nas regiões do arrependimento e da regeneração. Que possamos todos, nesse momento, sintonizarmos com a verdadeira caridade, aquela que nos faz esquecer de nós mesmos, para alçar voos ao inimaginável, à harmonia, à poesia, ao bem. Mas também pedimos, Senhora, que possamos juntos nos elevar em súplicas a Deus, nosso Pai, que abençoe também aqueles que se encontram felizes no mundo. Mas, acima de tudo, pedimos pelos nossos líderes, pelos políticos, pelos industriais, pelos economistas. Pedimos por aqueles que ajudam no encaminhamento dos povos. E por fim, Senhor Jesus, nós pedimos pelos religiosos, por aqueles que conhecem a Tua palavra, Senhor, para que eles se comprometam em vivermos sempre, ao invés de nos esquecermos dos nossos compromissos e delinear para os outros uma carga pesada. Que possamos todos, nesse momento, com alegria em nossos corações, nesse Brasil primavera de setembro de 2014, terminarmos a nossa atividade afirmando: obrigado, Senhor. E ave, ave, ave seja o Cristo, agora e para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos.